Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui mais um dia, nessa noite de terça-feira, para dar continuidade aos nossos assuntos, tá? Hoje a gente vai falar sobre medula espinhal, dar continuidade, relembrar um pouquinho o slide que eu ultrapassei e dar continuidade, tá? Só um minuto. O conceito de medula espinhal, ela é uma massa cilindroide de tecido nervoso situada dentro do canal vertebral, sem entretanto ocupá-lo completamente, né? Ou seja, ela não ocupa todo o espaço do canal vertebral ali, do forame vertebral. Ela fica ocupando quase que completo. Por isso que quando a gente faz o movimento não há lesão, a gente não sente dor. Porque essa frouxidão, essa folga, é justamente para permitir todos os movimentos da nossa coluna. A nossa coluna foi feita para se movimentar. Flexionar, rotacionar, estender e inclinar. Beleza? No homem, a medula espinhal ela pode mensurar até 45 centímetros, tá? Na mulher, um pouco menos que isso, 40 centímetros, 43 centímetros, já que o biotipo da mulher é menor que o do homem. Entretanto, nós sabemos que existem mulheres de 2 metros e 10, 2 metros e 20, né? Mulheres muito altas, mulheres de 1,90 m, 1,95 m. Então, se essa pessoa for grande, se a mulher for grande, ela foge da regra. Mas sabemos que a maioria das mulheres são menores que os homens, média de 1,60 m, 1,65 m, 1,70 m. Beleza? A medula espinhal, a gente tem dois limites, tá? Dois limites da medula espinhal dessa massa cilindroide. Ela se começa ali na linha do occipito, do osso occipital, quando vocês pegam aí na sua nuca, tá? Bem aqui nessa linha do occipito, ok? E vai até L2, que é a segunda vértebra lombar, mais ou menos nessa região aqui, ó, logo abaixo da torácica, tá? Beleza? Ah, professor, como assim a medula ela vai só ali do bulbo, da linha do bulbo do occipito até L2? Após L2, ela forma a cauda equina. Ela não é mais uma massa cilindróide, é como se fosse uma cauda, um rabo de cavalo de enramações de nervos que inervam os membros inferiores. Beleza? Então, até L2 ali, a medula espinhal, ela é uma massa cilindroide uniforme. Até L2, L3, L4, dependendo, tá? Não é uma regra fiel que tem que ser só até L2 o limite da medula espinhal, da massa cilindroide, tá? Ela é formada por dois plexos, né? Que são junções onde saem mais nervos, tá? Para as ramificações dos membros superiores e inferiores. Então nós temos o plexo braquial, que fica entre as vértebras C4 e T2, tá? O nome plexo bráquio, bráquio você já lembra de braço, né? Bíceps braquial, bráquio vem do latim, braço, certo? O plexo que vai inervar toda a região dos membros superiores. Quando eu falo plexo braquial, nervos que saem de C4 a T12 são inervações do membro superior, beleza? E temos o plexo lombosacro, que é ali de T11 até L1, beleza? Que vai inervar os membros inferiores e assim por diante, beleza? Nós temos algumas instrumescências, né? Instrumescência cervical, instrumescência lombar e a cauda equina, como eu falei para vocês. Passando. E aí nós temos algumas secções da medula espinhal, né? Pensei que a gente está fazendo um corte transversal axial e estamos vendo a medula de uma visão superior, tá? Essa massa de tom mais claro é a massa branca, beleza? E a massa de tom mais escurecido é a massa cinzenta, beleza? Que é responsável pelos neurônios de condução e fibras mais rápidas, certo? Cada região da medula espinhal, nesse corte, leva um nome, tá?
Essa fissura aqui, ó, bem no meio, que todas têm também, é chamado de sulco mediano. Sulco mediano dorsal. Beleza? Essa outra fissura, que já é mais aberta, que é realmente uma fissura, é chamada de fissura mediana ventral. Por quê? Essa região que é colada, que é onde tem o sulco, ela se encontra sempre posteriormente. Então, sempre que você vê a fissura que é mais aberta, num corte, né, no estudo de um livro da medula, né, do sistema nervoso, e você vê essa fissura mais aberta, você vai ter em consideração que você está vendo a região anterior com uma parte para inferior, beleza? Na visão. Então, você vai sempre se orientar durante seus estudos da medula ou de alguma análise de exame futuramente sobre a fissura mediana ventral. Viu a fissura, já sabe que a face ventral da medula é a que está do mesmo lado da fissura. Fissura mediana ventral, região anterior. Fissura mediana dorsal, região posterior. Desculpa, sulco mediano dorsal, região posterior. Beleza? Bem aqui no meio, ó, vocês podem ver que tem um furinho bem pequenininho nas imagens, vocês vão ver, tá? Esse é o sulco intermédio dorsal, que fica bem lá no centro, certo? Nós temos a comissura branca anterior da substância branca. Desculpa, gente, eu me confundi. Esse pequeno furinho aqui, ó, é a comissura branca, não é o sulco dorsal não, tá? É a comissura branca anterior da substância branca, beleza? Que é esse sulcozinho aqui. E temos o sulco dorsal, que é esse outro sulco, ó, que adentra aqui, ó, numa imagem mais 3D, dá para poder visualizar melhor. Temos o sulco ventral, também, na região meio que lateral, beleza? Temos... Pronto. Estou tendo alguns problemas técnicos aqui, vamos me perdoando, tá? Pronto. Se você prestar atenção, é como se fosse uma borboleta, a substância cinza. Porém, se você perceber, elas têm uma ponta, tanto posterior de um lado, posterior do outro lado, anterior de um lado, anterior do outro lado. Como eu falei para vocês uma vez brincando em aula, que sinônimo de ponta anatomicamente é corno, beleza? Então, na medula espinhal, onde os nervos que levam a informação sensitiva, né, da periferia para o centro adentram em cada nível, ela entra a informação na região posterior, tá? Da medula espinhal, que é essa região aqui que a gente está vendo superiormente. Então, nós temos os cornos dorsais, né? Que é por onde entra a informação sensitiva, aferente, e a informação sai motora de comando nos cornos ventrais, tá? Ou anteriores, que são essas pontas da frente. Então, a gente vai ter, né, esses cornos, essas estruturas em todo o segmento, desde C5, T12, T8, L1, L2, S2 e S3. Cada ilustração aqui que vocês estão vendo significa que de C1 a C5, a medula tem esse formato de massa branca e massa cinzenta. De C6 a T2, a medula espinhal tem esse formato de massa branca e massa cinzenta. De T3 a T8, a medula espinhal tem esse formato de massa branca e massa cinzenta. De T9 a L1, esse mesmo formato. De L3 e L2, desculpa, de L2 a S1, a medula tem esse formato. De S1 a S2, esse formato. S3 de diante, esse formato. Beleza? Ixi, voltei demais. Certo? Então, como eu falei,
Aqui é uma imagem mais melhorada. Cornos posteriores, tá? Filamentos das raízes dorsais, cornos anteriores, filamentos das raízes ventrais. A informação de movimentos sai do cérebro, cruza a nível de bulbo, desce pela medula espinhal, sai pela substância de massa cinzenta para a frente, tá? No corno ventral e vai para o seu devido lugar, beleza? De fonte de informação que deve ser dissipada. Quando você tem o estímulo de dor ou nocicepção ou da periferia, né, para o centro, ela sobe através dos nervos, né, o nervo aferente, entra no corno posterior e sobe para o cérebro para ser interpretado em questões de segundos, tá? Só um minutinho. Nós temos algumas relações das raízes nervosas com relação às vértebras. Ao todo são 31 pares de nervos, tá? Pares porque saem dos dois lados. Nós temos 8 pares cervicais que saem lá desde C1 até depois da vértebra C7, por isso que a gente calcula como 8 nervos cervicais, tá? Então, mesmo abaixo da vértebra C7, ainda há uma saída de nervos cervicais, beleza? Não respeita essa ordem estrutural do sistema ósseo, ok? Então, temos 12 pares torácicos, tá? Que sai até a região de L1, certo? 5 pares lombares, como vocês podem ver na imagem, que sai de L2 até S1. 5 sacrais, de S2 até o cóccix, e um par coccígeno, beleza? Que são pares de nervos que podem ser mistos, aferentes ou eferentes, beleza? Motores ou sensitivos. Agora a gente vai falar sobre algo que é importante, que eu sempre falo para vocês. Cada sistema, cada órgão, cada tipo de tecido tem um tipo de capa protetora, que é como se fosse uma película protetora, ou aponeurose, como vocês viram no sistema muscular, tá? E essas capas protetoras, essas aponeuroses, películas que envolvem os sistemas e promovem essa proteção, são chamadas de meninges, tá? O líquor é um líquido que serve para lubrificar essas capas protetoras, que são 3 níveis também, tá? Que ficam entre elas ali, que é o líquido cefalorraquidiano diano, ou líquor, como chamado, rico em proteoglicano também, certo? E água e açúcar. E ele serve para poder manter esse movimento, essa congruência e proteger o nosso sistema nervoso, beleza? Só um minuto.